Está no ar o ENGECast, um programa que aborda questões da engenharia, mundo do trabalho, direitos, atualidade, saúde e muito mais. O ENGECast é uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com patrocínio da Mútua Nacional. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante no cotidiano de todos os profissionais da engenharia, que é assédio moral e saúde no trabalho. Em 2025, o Ministério Público do Trabalho recebeu 1.017 denúncias relacionadas à saúde mental do trabalho. Essas queixas são sobre irregularidades com metas inalcançáveis, jornadas extensas, pressão contínua e ambientes baseados no medo, que produzem sofrimento e adoecimento. No mesmo ano, o Brasil registrou a concessão de 540 mil afastamentos previdenciários relacionados a transtornos mentais e comportamentais. Para falar sobre esse tema, recebemos a Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Luiza Zimmermann. Bem-vinda e muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Vamos conhecer um pouco a nossa entrevistada. Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho desde 2016, gerente do Projeto Estratégico Nacional do Ministério Público do Trabalho Saúde Mental no Trabalho, mestra em Direito Ambiental pela Universidade de Caxias do Sul, membro integrante do Grupo de Estudo do Observatório do Trabalho e da Classe Trabalhadora no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, foi Procuradora Federal da Advocacia Geral da União de 2007 a 2016, coordenadora da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e coordenadora da Comissão Permanente do MPT de acompanhamento de processo de elaboração e revisão das normas regulamentadoras de 2023 a 2025. Que perfil é esse, hein, doutora Sirlene? Sempre o foco no ambiente de trabalho, na saúde do trabalhador, esse cuidado da pessoa trabalhadora, porque o trabalho tem que ser meio de vida e não de morte e de adoecimento, né? Perfeito. E para começarmos, eu queria que você caracterizasse para a gente o que configura práticas de assédio moral no trabalho. O assédio moral, ele precisa ser compreendido como um elemento decorrente dessa organização, desse processo de trabalho, da forma como a gestão se organiza. Então, quando a gente define o assédio moral como aquelas práticas constrangedoras, humilhantes, que expõem o trabalhador a uma situação vexatória, isso decorre da forma como o trabalho é organizado. Então, um dos elementos centrais nas nossas investigações é evitar apenas centrar a questão do assédio na figura do assediador, mas olhar para esse ambiente de trabalho e compreender por que essa organização do trabalho permite que alguém pratique o assédio. É uma mudança de cultura organizacional? Sem dúvida, sem dúvida. E muitas vezes a empresa até divulga sua missão, sua cultura, mas na prática isso não está assimilado. Na prática, o dia a dia, a forma como o trabalho acontece, como ele é gerido, como os processos de trabalho se desenvolvem, eles não estão linkados justamente com essa cultura, às vezes, que está no papel. Então, o assédio, a gente tem que hoje seguir a recomendação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, no sentido de que, mesmo que não tenha várias vítimas identificadas, apenas uma única vítima e apenas um único ato, ele já pode configurar o assédio moral, né? Então, até um tempo atrás, até se tinha um conceito, precisa ter atos repetidos para se configurar o assédio. Às vezes, um único ato, em função da sua gravidade, ele já pode caracterizar o assédio moral. E também não há necessidade de que tenha várias vítimas. Até porque essa questão das vítimas, a gente precisa ter o olhar pensando na questão. Às vezes, uma vítima é aquela que está diretamente exposta. Mas todos os trabalhadores daquele ambiente que presenciam aquelas práticas de assédio, na prática elas são vítimas indiretas, porque elas sabem que em algum momento elas podem estar expostas àquela mesma condição. E às vezes isso causa um sofrimento tamanho que até a questão do adoecimento pode aparecer primeiro numa dessas vítimas indiretas do que naquela vítima direta. Então, essa questão de ter uma vítima ou várias vítimas também é muito sensível, porque a gente precisa olhar sobre esse aspecto do coletivo exposto àquelas situações.
Na engenharia, geralmente, a forma de contratação é via PJ e há muitas denúncias de pressão constante, monitoramento, controle, bater metas e extrapolando a jornada, inclusive. Como que um trabalhador com esse tipo de contratação ele pode denunciar? Porque há um medo também de perder o seu contrato, perder o seu trabalho. Como que pode fazer essa denúncia e melhorar as suas condições de trabalho? Primeiro, a gente tem que observar que essa forma de contratação, e especialmente a como esse trabalho acontece, ainda que dentro de um contrato PJ, já fica muito claro que na realidade não é um PJ, é um trabalhador subordinado, apenas contratado como se autônomo fosse, né? Como se independente fosse, porque no momento que há cobrança de metas, que há jornada excessiva, que há necessidade de cumprir determinadas normas instituídas por aquela organização de trabalho, isso é tipicamente um contrato de emprego. Um vínculo empregatício. Um vínculo empregatício, porque justamente a relação contratual ela vem justamente dessas obrigações mútuas desse contrato de trabalho. Então, passada essa questão, e isso é importante que a gente diga, na realidade, essa é a típica fraude, a pejotização. Isso é a pejotização. O Ministério Público do Trabalho não tem nada contra uma pessoa que realmente seja um profissional independente, que escolha os seus clientes, escolha o seu tempo de trabalho, escolha a forma como vai cumprir o seu trabalho, ter a sua própria empresa e oferecer o seu serviço de forma independente. O que acontece justamente, e esse é o combate do MPT, é quando isso se transforma na fraude. Uhum. É quando um vínculo que deveria ser de emprego, ele é feito por meio de PJ, simplesmente para subtrair direitos. Porque num primeiro momento pode até parecer, eu recebo um pouquinho mais, mas na prática você está exposto a uma jornada exaustiva, uma série de outras questões, como a própria questão de submissão a uma organização de trabalho adoecedora, em que os direitos começam a ficar confusos. Que tipo de direitos eu tenho? E se eu fizer essa denúncia individualmente, isso vai realmente gerar um impacto, uma mudança na organização do trabalho? E numa empresa em que todo mundo é PJ, o responsável por esse meio ambiente de trabalho tem alguma obrigação? A resposta que o MPT tem dado é que sim. Uhum. E por quê? A nossa Constituição, ela é muito clara no sentido de que os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, eles são assegurados a todos os trabalhadores. É essa terminologia que é usada pela Constituição, trabalhadores, né? Não é empregados, é trabalhadores. Então, no momento que há um trabalhador e há um meio ambiente do trabalho, é um responsável por esse meio ambiente de trabalho. E se o trabalhador tem direito à redução dos riscos no ambiente de trabalho, e aqui a gente fala tanto em riscos físicos quanto psíquicos, psicossociais, né? A Constituição não faz essa diferença, fala em riscos, o que pode ocasionar um agravo, uma lesão para o trabalhador. Então, no momento que há essa exposição ao risco, há o dever de alguém de reduzir esse risco, porque há um direito constitucional de alguém, dessa pessoa trabalhadora, independentemente do tipo de contrato, de ter esse direito assegurado. Então, a cobrança ela é feita sobre o responsável pelo meio ambiente do trabalho. O que é importante em situações como a que você coloca? O engenheiro, né, pessoalmente submetido a essas condições, ainda que com um contrato PJ, em regra, como eu falava na caracterização do assédio moral, aquilo não é algo isolado, direcionado só a um profissional. Isso é do ambiente. Então é importante que se consiga caracterizar que esse ambiente de trabalho é adoecedor, para evitar justamente que seja uma denúncia, olha, é apenas eu que sou exposto, porque assim, se realmente for algo só individual, a tendência é que a gente não consiga ter uma atuação coletiva, o que não impede o ajuizamento de uma ação trabalhista pelo trabalhador, ainda que submetido a um contrato PJ, buscando os seus direitos. Agora, quando é realmente a organização do trabalho que está afetada, esses fatores de riscos psicossociais estão nesse ambiente, expondo os mais diversos tipos de contratos, ainda que eventualmente a maioria seja PJ, é possível a atuação do MPT justamente para mudar a organização do trabalho, a gestão do trabalho, e a gente tem elementos para isso. Hoje, inclusive, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, a NR1, que é a norma geral que estrutura esse sistema de gerenciamento de riscos, ele aponta obrigações no sentido de que mesmo aquele trabalhador contratado como MEI, né, microempreendedor individual, o PJ, ele precisa ser integrado ao sistema de gestão de riscos da contratante.
ou seja, do responsável pelo meio ambiente do trabalho. Então é preciso que o programa de gerenciamento de riscos, ele preveja o trabalho desse MEI, desse PJ e as medidas de prevenção a partir dos riscos que se identifiquem nessa atividade dele. E a partir de agora, todas as empresas terão obrigação de implementar esse programa de gerenciamento de riscos psicossociais, né? O que a NR1 estabelece é uma obrigatoriedade das empresas terem o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais. Dentro desses riscos ocupacionais, a gente tem todas as situações de risco, exatamente o que prevê a Constituição. É o dever de redução dos riscos. O que acontecia? Isso era notório. Era as empresas ignorarem os riscos psicossociais. Então, o que aconteceu em 2024, quando teve uma atualização da NR1, foi incluir de forma expressa de que esses riscos ocupacionais que precisam ser gerenciados e prevenidos incluem os riscos psicossociais, de modo que não se tenha um foco só naquele ambiente físico, né? O risco físico, químico, biológico, o risco de acidente, aquele trauma, aquilo que se vê. Se consiga olhar também para esses riscos que a gente sabe, geralmente são invisibilizados, né? Esses riscos psicossociais. Então é preciso que o gerenciamento alcance também esses riscos psicossociais. Há uma previsão no sentido de que as micro e pequenas empresas com grau de risco 1 e 2, baixo grau de risco, elas não precisam implementar o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, mas elas são obrigadas a implementar uma avaliação ergonômica do trabalho, e aí isso remete à NR 17, a norma regulamentadora 17 de ergonomia, sendo que essa norma de ergonomia, ela alcança justamente a organização do trabalho, para olhar sobre o ritmo de trabalho, jornada de trabalho, os impactos na cognição do trabalhador a partir de como esse trabalho é organizado, e essa AEP, essa avaliação ergonômica preliminar, ela é obrigatória para todas as empresas, independentemente do grau do risco, de porte, todas as empresas são obrigadas a realizar. A gente vive numa sociedade que naturaliza o cansaço, as doenças, e muitas vezes os trabalhadores não conseguem compreender que há sinais de adoecimento naquele ambiente de trabalho. Quais são os sinais que precisamos ficar atentos de adoecimento no ambiente de trabalho? Em oitiva de trabalhadores submetidos muitas vezes a essa organização do trabalho que causa esse sofrimento, esse adoecimento, um relato que é bastante frequente justamente está voltado à ideia de que quando eu estou chegando no trabalho, eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, só de pensar que eu preciso estar naquele ambiente de trabalho. Isso, evidentemente, que quando esses sintomas se apresentam dessa forma, já se chegou num estágio avançado. Porque num primeiro momento, o que se tem é um incômodo com aquela situação. É aquele silenciamento, muitas vezes imposto, pela forma como a organização do trabalho está instituída. Há muitas empresas que possuem, por exemplo, os famosos canais de denúncia, né? De assédio, de discriminação, né? Você pode fazer a denúncia e tudo mais, só que no fim a denúncia nunca dá em nada. O que transmite uma mensagem para aquele trabalhador e que diz, bom, não adianta denunciar porque no final não vai dar em nada. Então, um canal de denúncia, para ele ser efetivo, ele precisa, primeiro, assegurar a questão do sigilo, porque em inúmeras investigações já identificamos situações em que a denúncia acaba se espalhando para toda a empresa, todo mundo sabe quem fez a denúncia, quem foi o denunciado, ou seja, já não é um canal que vai funcionar, que realmente possa mudar aquela organização do trabalho. Então é preciso assegurar esse sigilo, é preciso assegurar tempo de resposta. Não pode ser feita uma denúncia e não se sabe quando ela vai ser solucionada. É preciso ter compromisso da empresa de que vai ser tratado em 30, em 60 dias e que vai se ter uma resposta. E é preciso que ao final o resultado seja comunicado às pessoas envolvidas. Aquele que fez a denúncia, ele precisa saber qual é o encaminhamento. E muitas vezes o que acontece é justamente uma tentativa ali de acobertar, não, mas é uma chefia que entrega. Né? É uma chefia a produtividade acima. A produtividade, mas muitas vezes ela entrega em que condições? Justamente submetendo os trabalhadores a situações de assédio, humilhação, e muitas vezes se transforma numa grande corrente de alta tensão, porque às vezes a chefia está doente também, às vezes ela está liderando doente também, e com certeza as decisões que ela vai tomar não são
as melhores. Em algum momento, ainda que às vezes pontualmente parece que está entregando, parece que a produtividade está elevada, em algum momento a organização vai sentir o impacto disso e hoje, cada vez mais, um impacto reputacional também, porque quando situações como essas né, chegam à mídia, às vezes até levando a situações de suicídio relacionado ao trabalho, que infelizmente os casos também têm aumentado, inclusive com previsão expressa na lista de doenças relacionadas ao trabalho como consequência desses fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, sem dúvida a reputação da empresa acaba sendo extremamente impactada. Então é preciso que ela tenha esse olhar sobre o todo. Será que é interessante, né, sempre essa pressão? Será que isso realmente importa para a empresa? Isso é algo que a empresa quer? Né? Então é preciso ter esse olhar. Às vezes pontualmente parece que é bom, mas em regra, no longo prazo não se sustenta. Tá. E nós estamos no Abril Verde, né, de saúde e segurança do trabalho. Inclusive, estamos aqui com umas histórias em quadrinhos do Ministério Público do Trabalho sobre o Abril Verde. Depois nós vamos disponibilizar no nosso site também. E com as histórias em quadrinhos da engenheira Eugênia, que fala sobre os direitos trabalhistas e sociais. E aí, aproveitando esse tema do Abril Verde, eu vi que o Ministério Público do Trabalho está falando sobre as mudanças climáticas e a saúde do trabalhador. O que tem a ver as mudanças climáticas com a saúde? O tema das mudanças climáticas, ele tem estado na pauta do dia no âmbito do Ministério Público do Trabalho, especialmente depois dos acontecimentos que assolaram o estado do Rio Grande do Sul, das enchentes no ano de 2024, porque a partir dali se identificaram uma série de situações que era necessário ver com antecedência, era necessário ter programas que previssem e se preparassem no âmbito das empresas para enfrentar esse tipo de situação. Assim como existem programas de emergências para determinados tipos de atividades, um trabalho em altura, um trabalho confinado, por exemplo, essa situação dos impactos ambientais que podem gerar, às vezes, acidentes ampliados, situações de grande gravidade no ambiente da empresa, elas precisam ser previamente planejadas para justamente não chegar numa situação de alagamento, de temperaturas extremas, de ondas de calor cada vez mais frequentes, infelizmente, e a empresa não sabe o que fazer ou continua expondo os trabalhadores àquela situação de risco. No caso específico das enchentes no Rio Grande do Sul, nós tivemos que ter uma atuação envolvendo a obrigatoriedade dos municípios expedirem atestados de impossibilidade de comparecimento ao trabalho, porque tinha empresas que estavam exigindo que o trabalhador comparecesse, mesmo ele morando numa área da qual ele não conseguia sair. Nossa. Sob pena de ser demitido por justa causa, por não comparecimento ao trabalho. Então, veja, é uma situação que ele não conseguia chegar ao trabalho, e não por vontade dele, simplesmente porque as condições climáticas naquele momento impediam que isso acontecesse. E isso é preciso que esteja escrito numa lei, né? Não é preciso, porque, ou não deveria ser preciso, né? Você deveria poder extrair isso do conjunto normativo como um todo de proteção, de cuidado, de prevenção contra os riscos. Então, nesse cenário, a gente via a necessidade de que tivesse um preparo antecipado para enfrentar essas situações. Por outro lado, no retorno ao trabalho, quando as chuvas baixaram, mas muitas empresas realmente estavam destruídas, então havia uma necessidade de reconstrução daqueles espaços, os trabalhadores eram expostos a essas novas atividades, muitas vezes em situações ambientais ainda muito degradantes, trabalhando em áreas alagadas, às vezes sem uma verificação se estavam vacinados em função da exposição a esses novos riscos, sem equipamentos de proteção adequados, e simplesmente se entendia, não, mas agora todo mundo precisa se dar as mãos e trabalhar e se unir. O MPT não é contra isso, mas esse dar as mãos, trabalhar, se unir, precisa acontecer em condições em que essas pessoas agora não sejam expostas a riscos e não adoeçam, não se lesionem, não tenham agravos à sua saúde nessas condições. Então, era preciso, também naquele momento, e foi preciso que o MPT expedisse recomendações a todas as empresas sobre como essas atividades teriam que acontecer. E tudo isso foi feito com o apoio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, no estado do Rio Grande do Sul, e esse exemplo acabou sendo também utilizado nos demais estados. E uma das grandes questões que a gente começou a ver a partir desse cenário das mudanças climáticas é justamente que os estados, os municípios que tinham planos de ação climática,
eles não olhavam a perspectiva do trabalho. Então, por exemplo, existem planos de ação climática que prevêem que em situações de calor extremo, de ondas de calor, é preciso comunicar às escolas para cessar as atividades no ambiente escolar. Mas não se prevê a necessidade de comunicar, por exemplo, às empresas da construção civil, da limpeza urbana, em que esses trabalhadores estão expostos a céu aberto. Então, é claro que é preciso comunicar às escolas, ninguém tem dúvida disso, mas considerar que as pessoas precisam também trabalhar nessas novas condições climáticas e que elas precisam ser protegidas quando essas condições climáticas são extremas é algo imprescindível. Então, a gente tem feito um trabalho com os municípios, com os estados, para que os planos de ação climática também prevejam a perspectiva do trabalho, porque é preciso continuar trabalhando mesmo nessas novas condições de risco. E um terceiro ponto foi justamente a questão da saúde mental. Nós começamos a perceber situações de sofrimento, de adoecimento decorrente dessa angústia pela exposição a essas novas condições climáticas. Então, isso inclusive já vem sendo denominada em estudos da área da psicologia como ecoansiedade. Então, uma ansiedade decorrente justamente dessa angústia. Eu que sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, vivenciei um pouco desse sofrimento, conversando com pessoas expostas a essas situações, elas trazem justamente esse relato. Hoje, elas olhando para o céu, vendo o céu escuro, muitas vezes já tem uma série de reações de ansiedade, de angústia, imaginando que tudo aquilo vai acontecer novamente. Né? Então, essa ecoansiedade, esse impacto na saúde mental, ele tende a vir justamente dessa possibilidade de exposição a situações extremas com muito mais frequência, com muito mais intensidade. E isso também afeta de forma diferenciada as pessoas. Sim. Não são todas as pessoas que vão ser impactadas da mesma forma. E aqui a gente tem que olhar justamente para a questão das vulnerabilidades. A pessoa que já é mais vulnerável, mora numa área periférica, né? A pobreza, evidentemente, vem por aí. A questão da raça vem também por aí. Porque quem mora na área mais periférica, quem trabalha em situações de maior exposição, pessoas negras, né? Então, você já tem uma série de questões ali, que inclusive a gente tem denominado de racismo ambiental. Isso. Porque você tem aquelas pessoas já em situação de maior vulnerabilidade, mais expostas a essas condições. E temos a questão das mulheres também. Porque as mulheres, em geral, são ainda mais sobrecarregadas em situações como essas. Em situações extremas, a quem compete o cuidado? Exatamente. Mas a mulher trabalha também. Não, mas ela tem que continuar trabalhando e cuidando. E muitas vezes é a que tem que deixar o trabalho, às vezes é a que perde o emprego, ou às vezes fica numa posição de trabalho mais precária porque tem a obrigação do cuidado. Então, uma série de questões aqui que a gente vai abrindo muitos caminhos, né? Muitas questões que precisam ser debatidas, mas que precisam ser pensadas justamente porque a gente precisa assegurar, mesmo nessas novas condições, que o trabalho seja exercido com dignidade. E fiquei aqui pensando, diante desse contexto de emergência climática, o que os sindicatos podem fazer, então, para apoiar a saúde e a segurança do trabalhador nesse sentido? Uma das questões que tem sido estimuladas é justamente que os sindicatos também se apropriem dessa pauta, tanto a das mudanças climáticas quanto a da saúde mental, que são hoje grandes temas, né, nessa questão da saúde e segurança no trabalho, e levem essas pautas para as negociações coletivas também. Então, nós já temos aí históricos de sindicatos que têm conseguido incluir cláusulas em suas convenções coletivas, acordos coletivos de trabalho, prevendo obrigações específicas das empresas com relação a esses temas. Então, observando justamente as particularidades daquela categoria, como elas são mais afetadas. E aí o instrumento coletivo de trabalho cria obrigações específicas com relação a isso. É claro que as cláusulas, a gente sabe que as cláusulas envolvendo a questão financeira, econômica, são as mais comuns nessas negociações, mas é preciso olhar para além disso. O potencial que os sindicatos têm, que a Constituição conferiu em termos, né, de possibilidade de atuação para os sindicatos, é para ir além disso. No ano passado, durante a COP30, o Ministério Público do Trabalho esteve na COP justamente para levar a questão do trabalho impactado pelas mudanças climáticas. E numa das mesas que estávamos discutindo lá, nós tínhamos a representação dos trabalhadores da construção civil e o presidente do sindicato relatando que eles tiveram que fazer uma greve porque as empresas não estavam concordando com o aumento do vale alimentação. Eu disse, o que eu gostaria mesmo é que vocês tivessem me dito que vocês fizeram uma greve
porque vocês estavam discutindo, querendo incluir cláusulas, por exemplo, desse impacto das mudanças climáticas, que certamente é uma categoria muito impactada, e as empresas não estavam concordando. Mas veja como a gente ainda precisa avançar muito, né? Porque o básico não tem sido concedido. Mas mesmo assim a gente não pode desistir. Então, assim, estimular que a negociação coletiva chegue nesse aspecto, né, desses aspectos de questões de grande interesse e que impactam a saúde, a vida das pessoas, isso é imprescindível. Então, a gente tem estimulado isso, já tem alguns precedentes nesse sentido. Aqui no Rio de Janeiro, recentemente, a convenção coletiva da categoria dos vigilantes, da segurança, né, privada, também incluiu cláusulas estimuladas a partir de uma mediação feita no Ministério Público do Trabalho sobre a proteção em razão da exposição às mudanças climáticas, temperaturas extremas. Então, a gente tem avançado. Às vezes são pequenos passos, mas daqui a pouco vai se transformando em exemplo e outras categorias vão chegando lá também. Não podemos desistir. E o sindicato tem muito potencial para isso. E que exemplos de cláusulas podem ser inseridas nas negociações, por exemplo? Especificamente na questão da saúde mental no trabalho, a importância de que o gerenciamento de riscos olhe para essas condições de trabalho. Muitas vezes existe até uma confusão em função da desassistência que os trabalhadores que adoecem mentalmente sofrem, que o sindicato ou mesmo a própria empresa diz, se eu colocar um psicólogo à disposição 24 horas por dia, eu vou estar assegurando saúde mental no trabalho. E aí a pergunta que, enquanto MPT, a gente faz, o que tem de tão ruim nesse trabalho que o trabalhador vai precisar de um psicólogo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Porque algo deve estar muito ruim, né? Então, quando a empresa, não, mas é que os trabalhadores ficam estressados, ficam sobrecarregados, sim, mas então vamos olhar para a causa desse estresse, dessa sobrecarga. E é sobre isso que a gente precisa trabalhar. Então, a psicologia, ela, por exemplo, é muito importante dentro desse olhar da psicologia organizacional do trabalho, que é uma das áreas de estudo da psicologia. Então, por exemplo, uma cláusula que preveja que a empresa tenha, dentro do seu serviço de engenharia e medicina do trabalho, profissionais da psicologia organizacional do trabalho, que possam justamente atuar sobre essa organização do trabalho e, a partir daí, pensar em mudanças nessa organização para evitar o adoecimento de trabalhadores, é algo que seria fantástico. Em termos de mudanças climáticas, a questão de ter refúgios climáticos, quando se tem trabalho a céu aberto, ou seja, espaços em que a pessoa possa se hidratar, possa se recompor psicofisiologicamente, porque às vezes não é só a questão de ter a água à disposição. Tem muito trabalhador levando seu galão de 5 litros de água quente durante o dia, só que exposto em temperaturas extremas, muitas vezes a desidratação pode acontecer porque precisa ter reposição de sais minerais. Então, ter um olhar sobre essas questões de que essa proteção ela vai muito além do básico. A questão de equipamentos de proteção, às vezes, entrega um chapéu e é suficiente? Às vezes não é suficiente. Ter a proteção de um protetor solar ou ter roupas que não sejam tão quentes, às vezes até pela cor ou pelo tipo de tecido, ter uma previsão expressa de cláusula sobre o tipo de uniforme, qual tecido, que cor que ele vai ser fornecido, são aspectos que podem ajudar nessa questão da proteção e que podem ser negociados dentro de uma convenção coletiva. Perfeito, excelente. E agora eu tenho algumas perguntas, um ping-pong rápido. É ou não assédio? São dúvidas da engenharia. Excessos de mensagem, pressão por resposta imediata e urgência permanente, mesmo o trabalho não tendo esse caráter. É assédio? Com certeza, porque você tem uma situação de constrangimento constante, de exposição constante, e às vezes a gente tem que voltar lá para a primeira pergunta. Viu que nunca é tão rápido. O assédio, ele vem dentro desse contexto maior de fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Pode se caracterizar como um assédio ou não, às vezes a pergunta pode ficar até complexa de responder, mas que com certeza metas, pressão constante, impossibilidade de desconexão, mensagens a qualquer hora do dia, da semana, isso são fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho que tendem justamente a levar a esse adoecimento mental. Controle, monitoramento e vigilância constantes no trabalho. É assédio? É assédio, mas é sobretudo um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Pedir para os trabalhadores não conversarem. É assédio?
É uma situação que envolve justamente as relações de trabalho, né? A depender do tipo de atividade que é executada, às vezes o não conversar durante a execução da atividade pode ser necessário porque é um trabalho que exige concentração. Então, é difícil você responder sem observar a condição do trabalho no caso concreto. Agora, durante os períodos de descanso, né, e aí você não pode conversar com seus colegas, porque às vezes já é aquela ideia, não, se um conversar com o outro, já gera ali um empoderamento coletivo, mas está acontecendo comigo, com o outro também, vamos fazer uma denúncia, vamos fazer uma mudança aqui. Quando essa questão de não conversar é justamente para evitar as relações sociais e evitar até mesmo a luta de classes, né, o fortalecimento para a luta de classes, pode se caracterizar uma situação de assédio, sim. Controlar o café e limitar ou restringir o uso do banheiro é assédio? Nossa, aí a questão da restrição de uso de banheiro ainda é algo que a gente tem que enfrentar com muita frequência, né? A gente tem aí uma questão de fator de risco psicossocial pela limitação da autonomia no trabalho, porque ter uma autonomia, uma flexibilidade na forma de executar o trabalho é algo que permite você ter um ambiente de trabalho são psicossocialmente. No momento que essa autonomia é totalmente limitada, a ponto de você não poder fazer suas necessidades fisiológicas na hora que o corpo te pede, isso é uma situação, um fator de risco psicossocial gigantesco. Nós já tivemos denúncias, já atuamos em situações de trabalhador fazendo suas necessidades no posto de trabalho, ou tendo que usar fralda porque não pode sair do posto de fralda, né, daquelas geriátricas, porque não pode sair do posto de trabalho a hora que né, o corpo demanda, e isso é totalmente inaceitável. Então você tem uma situação aí de afetação, fator de risco psicossocial, podendo ser caracterizado como assédio em função justamente do constrangimento, da humilhação que situações como essas podem causar. Afeta a dignidade humana. Sem dúvida. Ameaçar com o fim de feriados e recessos é assédio? Ameaçar com o fim? Não conceder? Com o fim, não conceder. Pode ser um assédio, mas aí a gente entraria mais na questão do abuso do poder diretivo, né? É uma situação que a gente define como abuso do poder diretivo, que acaba sendo um meio de gestão organizacional. É a forma como a empresa gere a sua atividade, é abusando do poder diretivo. Diz, se você não fizer, vou te cortar as férias, vou te cortar o feriado, ou vou te dar férias em período diferente do que sua família, né, tiraria. Então, as ameaças constantes naquele ambiente de trabalho, elas acabam se transformando, em função desse abuso de poder diretivo, em um fator de risco psicossocial para o adoecimento mental. É importante aqui que a gente lembre que assédio moral é um fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. O Ministério da Saúde publicou no final de 2023 a atualização da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Essa lista de doenças relacionadas ao trabalho, além de elencar todas as possíveis doenças, agravos que podem ter relação com o trabalho, ela relaciona essas possíveis doenças, agravos com os fatores ou agentes de risco existentes no ambiente de trabalho. Assédio moral, por exemplo, está conectado a quase 60 situações de agravos, 60 Nossa. situações de agravos ou doenças naquele ambiente de trabalho, que podem ser inclusive situações envolvendo infarto, problemas neurológicos, burnout, suicídio. São situações relacionadas em razão dessa lista, que é uma norma, dentro das normas permitidas, né, no âmbito da Constituição, uma norma do Ministério da Saúde, e que aponta a relação com o trabalho. Então, no momento que você tem situações como essas ocorrendo nesse ambiente, em que o assédio é uma delas, a gestão organizacional é outra, a forma como as relações de trabalho se dão, o risco de morte ou trauma no trabalho. Então, no momento que você está numa situação de risco no ambiente cotidiano, porque, por exemplo, uma máquina não tem uma proteção adequada e a qualquer momento você pode perder o braço nessa máquina, ou porque alguém já se acidentou e já morreu nessa máquina e a empresa não implementou medidas de prevenção para mudar aquele ambiente de trabalho, aquilo gera uma situação de sofrimento que pode levar a um adoecimento mental, porque é um risco de morte e trauma constante naquele ambiente de trabalho. Então é preciso que a gente tenha essa visão ampliada justamente sobre todos esses fatores de riscos psicossociais e que nem sempre levam só ao adoecimento mental, podem levar também a esses problemas psicossomáticos. Um infarto pode ter relação com um fator de risco no ambiente de trabalho, justamente a situação do assédio, do abuso do poder diretivo, a pessoa não fala, silencia, né?
e aquilo pode eventualmente levar a esses aspectos, esses problemas psicossomáticos. Então a pessoa, a princípio, não tem uma depressão, uma ansiedade, mas pode infartar em função disso. Exatamente. E o que é o burnout? A gente vê muito a mídia falando, a gente vê os TikToks, né? Mas a gente tem que tratar com seriedade, então... Com certeza. Uma das questões até que tem nos preocupado sobre essa questão é que, às vezes, profissionais, pessoas que passaram por situações de esgotamento profissional, que é o burnout, se transformarem em especialistas no tema. Uhum. Especialistas quanto ao sofrimento pelas quais elas passaram, eu tenho certeza que elas têm lugar de fala. Agora, esses profissionais serem os profissionais que vão ensinar a implementar a NR1, aí eu acho que a gente já deu um passo que não é o que a norma prevê. Então, o que é o burnout? O burnout é a situação do esgotamento profissional, ou seja, você, a partir de uma determinada situação de trabalho que era tão intenso, que te exigia tanto, você parece que vira a chave de tal maneira que você não consegue mais executar esse trabalho, não consegue mais se concentrar, começa a ficar até alheio à situação das necessidades dos clientes, dos colegas de trabalho, tudo isso porque é uma tentativa do corpo se desligar. O burnout mais da queima, né? Ele queimou, né? Então, de alguma forma o corpo tenta responder, tentando fazer esse desligamento. Né, esse desligamento, você não está fazendo, né, porque está compreendendo que isso é, então o corpo vai desligar sozinho. Então chega nessa situação de esgotamento profissional. O burnout não é recente, ele, pela CID-11, o Código Internacional de Doenças, a última atualização, ele passa a constar expressamente como uma doença relacionada ao trabalho, uma síndrome relacionada ao trabalho. Mas no Brasil, ele já era previsto com o nome esgotamento profissional desde 1999, na lista de doenças do Ministério da Saúde, da lista de doenças relacionadas ao trabalho. Então, na realidade, no Brasil já se tinha essa visão justamente dessa possibilidade de se chegar numa situação de esgotamento profissional. Então, o burnout com esse nome, né, ele está na lista, está na CID-11, mas no Brasil ele já era reconhecido muito antes disso. Em geral, a literatura nos traz, é que ele afeta muito aqueles trabalhadores extremamente dedicados ao trabalho, né? Que acabam muitas vezes transformando a sua vida no próprio trabalho e ela se confunde de tal maneira que não consegue mais separar, né? E quando você não tem outras formas mais de aliviar as suas tensões, né? Porque a sua vida é o trabalho, há um risco maior de se chegar nessa situação do esgotamento profissional. Excelente. E aí a gente também recebe muitas questões, a engenharia é majoritariamente masculina, mas a gente tem as questões de gênero envolvidas, muitas mulheres engenheiras reclamando tanto dos assédios sexuais, moral, nos canteiros de obras, no campo, e também impedimento de levar filho ao médico, de acessar direitos. Como que as mulheres engenheiras podem pensar sobre isso e como os sindicatos também podem incluir cláusulas específicas de gênero? A questão de gênero, ela tem tido um olhar cada vez maior, porque justamente se tem reconhecido essa necessidade de que os direitos eles sejam assegurados com perspectiva de gênero. A própria questão da saúde mental, dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, eles são enfrentados de forma diferente entre homens e mulheres. Alguns riscos podem até ser iguais, né? Mas na hora da afetação, e quando você dá um exemplo da mulher ser impedida de ter alguma folga, um horário mais flexível para levar os filhos para um médico, você tem justamente uma situação que impacta mais as mulheres. Porque ainda que tenha um pai naquela relação, no fim das contas a obrigação recai sobre a mãe. Então, a mãe ter uma possibilidade de ter um horário mais flexível, as mulheres terem um horário mais flexível para poder fazer esse tipo de atividade, é algo que, em regra, ainda mais nessa atividade da engenharia, na atividade de vocês, não prejudicaria a execução do trabalho, porque ele conseguiria ser organizado, ainda que se tivesse essa flexibilidade, e ao mesmo tempo você asseguraria uma tranquilidade maior na possibilidade de executar essa necessidade de dupla presença. Eu tenho até gostado dessa terminologia, muito se fala em dupla jornada, tripla jornada, quando na prática não é só uma questão de jornada, porque as jornadas elas não se desconectam assim tão facilmente, não é porque agora eu estou aqui que eu não estou
pensando nas necessidades, eventualmente, do meu filho. Então, é a questão da presença, é a presença ainda aqui em pensamento sobre aquilo que eu preciso organizar para que a vida na minha casa, a vida do meu filho funcione bem. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar justamente sobre necessidades distintas. O próprio judiciário hoje já tem um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, justamente para que em situações, por exemplo, de assédio sexual, não se revitimize aquela pessoa exposta àquela situação. Se ela foi ouvida uma vez sobre aquela situação, por que você tem que ser ouvida em uma outra situação, em mais uma terceira situação? Por que ela precisa ser questionada quanto à palavra dela? Então, esse ponto tem sido muito colocado, assim, mesmo que ela seja a única pessoa exposta, em regra, numa situação de assédio sexual, ela vai ser a única pessoa exposta, a palavra dela tem que ter valor. Então, o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, ele já traz diretrizes nesse sentido para todo o judiciário. E é possível que nas negociações coletivas se comece a ter cláusulas também que tenham esse olhar para a perspectiva de gênero. Quais são as necessidades próprias das trabalhadoras mulheres nessa categoria, né? O que a gente pode levar para essa pauta de negociação? Mas, sobretudo, ter as mulheres presentes nesse debate. Exato. Não é ter os homens discutindo o que é bom para as mulheres ou não, é ter as mulheres presentes na diretoria do sindicato também, quem sabe ter uma comissão de mulheres, elas prepararem a sua pauta, porque várias são as necessidades. Né? Se a gente puder elencar aqui, a gente vai passar o dia elencando, mas quais são as prioritárias, né, para a categoria? Então, ter a presença delas no debate, ter o lugar de fala garantido é onde a gente vai chegar nos melhores resultados. Perfeito! Chegou a hora do quadro Engenharia Também é Cultura, em que nós vamos pedir dicas para você, doutora Sirlene, de cultura. Pode ser uma música, uma série, um filme, o que você quiser. Tema que nós conversamos aqui, eu quero indicar a música Construção, do Chico Buarque. Essa música, ela me toca muito, especialmente porque ela traz um cenário em que a gente vê que não há legislação que basta quando a gente não tem humanidade. No momento que há um corpo estendido no chão, um acidente do trabalho, com óbito do trabalhador, e o que a sociedade vê naquele corpo é só algo que está atrapalhando o trânsito, o tráfego, como a música conta, é porque a gente perdeu um pouco dessa humanidade, um pouco ou muito, né? E o que a gente precisa, especialmente quando a gente está falando em novos riscos, novas ameaças, eu não diria novos direitos, porque o direito à saúde no ambiente de trabalho, a dignidade no ambiente de trabalho, ele é constitucional, ele está garantido, mas a forma como ele precisa ser preservado, especialmente em função desses riscos decorrentes das novas organizações do trabalho, especialmente da precarização do trabalho, a gente precisa ter um olhar com mais cuidado. E isso precisa vir, sobretudo, da humanidade, porque leis a gente tem o suficiente. O que a gente tem em termos de leis é o suficiente. Agora a gente precisa ter um olhar com mais respeito, saber que a gente está lidando com pessoas, com seres humanos que precisam ter assegurado esse direito à sua dignidade. Perfeito. Acho que a gente vive numa sociedade capitalista, neoliberal, que estimula essa desumanização e também quer acabar com os vínculos de solidariedade, de comunidade, né, entre os trabalhadores. E aí eu te pergunto, para a gente caminhar para o nosso encerramento, que conselho você daria para um trabalhador, uma trabalhadora que está sofrendo assédio, abusos no ambiente de trabalho? Olha, é um conselho difícil dar, porque às vezes a pessoa já está numa situação de tamanho sofrimento, né? Que qualquer coisa que a gente diga, ela precisa ter um pouquinho mais de força naquele ambiente, às vezes até para juntar elementos para conseguir comprovar que é aquela organização do trabalho que é um fator de risco psicossocial que está levando a esse adoecimento, a esse sofrimento, e a partir disso ter evidências para mudar essa organização do trabalho, isso é extremamente importante. Às vezes a pessoa fica tão desnorteada pela forma como ela é exposta, como ela é humilhada, mas se ela conseguir ter forças, né, para juntar, ter talvez aquele momento de serenidade, não, mas eu vou fazer disso aqui a minha luta, né?
vou juntar evidências, vou guardar e-mails, vou guardar mensagem de WhatsApp, vou guardar áudios que me foram mandados. A ideia não é simplesmente apenas de expor aquela situação, mas de expor para mudá-la. E às vezes a gente ter essas evidências já pré-preparadas dentro de uma investigação é extremamente relevante. Muitas vezes nós recebemos as denúncias no MPT, às vezes só com a descrição, na empresa acontece assédio moral. É muito difícil fazer uma investigação apenas com isso. A gente precisa ter a descrição de quais são os fatos que acontecem no dia a dia e às vezes até já acrescentados dessas evidências, a forma como os e-mails são divulgados, às vezes um cartaz em que se faz divulgação de rankings, né, humilhando aquele trabalhador que não cumpriu, colocando as pessoas em situações vexatórias de humilhação durante uma reunião, um feedback mal dado, né, porque é dado em público. Então, esse tipo de evidência, e que não dependa só também do testemunho das pessoas expostas, porque muitas vezes a pessoa não quer testemunhar com medo de perder o emprego, com medo de não conseguir outra colocação. Então, quando tiver essas evidências materiais, o passo para se conseguir fazer essa mudança na organização do trabalho, ele fica mais facilitado. Então, ainda que seja muito difícil dizer, né, tenha um pouquinho mais de força, um pouquinho de serenidade, mas é necessário para a gente conseguir fazer essa mudança. E quando o trabalhador faz a denúncia, o sigilo é garantido, gravações contam também como evidência? Sim, as denúncias para o Ministério Público do Trabalho, elas podem ser feitas de forma nominada, se a pessoa tiver esse interesse, e algumas pessoas têm, inclusive para participar ativamente da investigação, mas podem também ser sigilosas, em que o nome do denunciante é mantido em sigilo, mas ele pode ainda assim prestar algumas informações, indicar testemunhas, trazer essas provas, ou então anônimas. E às vezes a pessoa realmente está numa situação de tamanho sofrimento, ou já foi tão exposta que ela prefere não estar nem registrada que foi ela que fez a denúncia, nem que seja só para o procurador, para a procuradora do MPT saber essa informação. Mas vídeos, gravações, dentro da investigação nesse âmbito civil, elas podem sim ser utilizadas como evidências. Em regra, elas não são as provas únicas, né? A gente acaba trazendo outras informações para esse inquérito a partir das prerrogativas investigativas que se tem, muitas vezes indo para esse ambiente de trabalho, e essa possibilidade de inspeção no ambiente de trabalho é uma das grandes ferramentas que a gente tem, porque estando naquele ambiente de trabalho a gente conversa com as pessoas, a gente observa como as relações de trabalho acontecem, e isso normalmente é feito de forma surpresa, né? A empresa não é avisada com antecedência, então a gente chega no ambiente e vê o dia a dia acontecendo, conversa com as pessoas e naturalmente muitas vezes elas acabam informando, e a gente observa as situações que vão indicar que aquela denúncia ela realmente tem, né, todo aquele fundo de verdade, que essa alteração no ambiente de trabalho precisa ser feita, precisa ser exigida da empresa. Perfeito. É que nos bastidores você me contou uma história de sindicatos que oferecem serviços psicossociais, como que os sindicatos também podem apoiar no enfrentamento ao assédio moral e também no diálogo com o próprio Ministério Público do Trabalho. Sindicatos que têm os serviços de saúde, em geral, eles normalmente costumam oferecer, né, um serviço diferenciado, esse cuidado com o trabalhador dentro desse trabalhador completo, né, corpo e mente. A questão dos serviços de psicologia nos sindicatos é muito interessante, não só pela assistência clínica, do cuidado eventualmente do trabalhador que já está afetado na sua saúde mental, mas também nessa da organização do trabalho, porque a partir dessa perspectiva da organização do trabalho, inclusive se pode ter pautas para as negociações coletivas, especialmente, e aí eu aponto essa especialidade quanto aos acordos coletivos de trabalho, quando é diretamente com uma empresa que se negocia, uma grande empresa, tem toda uma estrutura, né, e aí ter psicólogos que possam, de repente, até conversar, entrar nessa organização do trabalho, compreender como funciona, a partir daí propor mudanças, isso é extremamente relevante. E mesmo na questão da assistência, até para garantir direitos, ter essa assessoria, né, por parte de profissionais qualificados, por parte do sindicato, para fazer um diagnóstico adequado, para fazer um encaminhamento adequado, para buscar informações com relação à empresa, ter essa intermediação desse profissional qualificado é algo que o sindicato pode prestar e, sem dúvida, seria algo de extrema relevância, até para manter ali uma tranquilidade, né, desse trabalhador que muitas vezes está exposto a essa situação de pressão no seu dia a dia.
Muito obrigada pela presença, doutora Sirlene, sua contribuição foi fundamental e se você gostou, compartilhe. E para encerrar, quero te perguntar, tem algo que eu não te perguntei, que você gostaria de falar, gostaria de compartilhar? Eu acho que uma última mensagem que a gente precisa deixar aqui, até para os profissionais que são da engenharia de segurança do trabalho, que estão diretamente relacionados a essa obrigação, né, de implementar esse gerenciamento de riscos ocupacionais nas empresas, é que eles sejam porta-vozes dessa palavra, dessa missão de que o que precisa mudar é o trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, neste Abril Verde, está fazendo uma campanha sobre esse ambiente psicossocial. E a pergunta que eles colocam no cartaz da campanha é como vai o trabalho? Porque muitas vezes no que se refere à questão da saúde mental, ao adoecimento mental, é essa tentativa das empresas e dos próprios profissionais que prestam algumas consultorias de tentarem individualizar tudo isso. A pessoa, isso é mimimi, a pessoa que é muito frágil, a pessoa tem que ser mais resiliente. Então, às vezes, se faz ali uma palestra sobre resiliência e acha que está cumprindo a norma, né? Que está cuidando da saúde mental. Isso não vai mudar a organização do trabalho. Então, a engenharia, como profissional que está integrado a esse serviço de engenharia de segurança e medicina do trabalho das empresas, precisa ser porta-voz de que nós precisamos olhar para o trabalho, é como vai o trabalho, não olhar para o diagnóstico individual do trabalhador. Não há terapia que dê conta de um ambiente abusivo, assediador, com jornadas exaustivas. Vai fazer terapia 24 horas por dia, 7 dias por semana, se volta para o mesmo ambiente de trabalho, vai continuar doente. Então é preciso tratar o trabalho e que os nossos engenheiros e engenheiras de segurança do trabalho também possam ser porta-vozes dessa mensagem. Muito obrigada pela sua presença, que possamos fazer outros episódios, porque foi muito rica essa discussão aqui. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, eu fico à disposição, que a gente possa, a partir daí, né, fazer mais debates, que esse debate possa ser levado para a sociedade e cada vez esteja mais presente e os ambientes de trabalho sejam cada vez melhores. Obrigada. E eu pergunto para você, engenheiro e engenheira, como vai o trabalho? Estamos encerrando o nosso EngeCast, podcast da engenharia, uma realização da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua. E se você gostou desse episódio, compartilhe, comente e siga as nossas redes sociais, @FICENG Federação. O episódio está disponível no YouTube e no Spotify. Muito obrigada e até a próxima!